Meu nome de batismo é Leonardo Campelo Gonçalves, mas eu sou músico também e assino como Negro Léo. Assino como Negro Léo, isso é importante, eu queria logo comentar isso, porque, de certa forma, acho que parte do nosso percurso vai girar em torno de questões raciais, mas também, quer dizer, do Brasil, né? São vários aspectos. É uma exposição cujo curador é um alemão, entendeu? Um alemão que parece que sediado no Instituto Goethe em Gana, não sei exatamente qual país. É um problema? Bom, é algo que a gente tem que ver. Mas só para terminar de me apresentar, então é isso. Eu sou Negro Léo, eu nasci no Maranhão, em 83, né, na cidade de Pindaré Mirim, que é uma cidade central, uma cidade na zona dos Cocais, a região central do Maranhão. Cresci lá até os 3 anos, depois fui para o Rio de Janeiro e, bom, de fato eu cresci e tal. Vamos lá? Essas são as telas cartográficas às quais eu me referi, as telas do Arjan Martin. Se vocês repararem, as caravelas, né, elas estão de cabeça para baixo. As coroas também aparecem de cabeça para baixo. Quer dizer, tem sempre uma relação de inversão, né? O que me parece é inversão do projeto colonial. A ideia dele, em certa medida, é tensionar esse aspecto de igualdade que existe, invertendo o projeto colonizador. Tem um teórico chamado Horaci Nogueira, que é um antropólogo paulistano. Ele tem uma coisa que eu acho incrível, assim, uma teoria que eu acho incrível. Ele foi estudar o preconceito, o racismo nos Estados Unidos e no Brasil. Ele fez um estudo comparativo. E ele descobriu, no estudo comparativo, isso dos anos 50, né, que o racismo americano era aquele que repousava sobre a lógica de uma gota só. Ou seja, se você é filho ou tem uma ascendência preta na sua família, você evidentemente vai ser preto, entendeu? Ao passo que no Brasil, ele descobriu que o racismo, na verdade, ele tinha a ver com a tonalidade, com o gradiente da pele, a variação. Então, quanto mais para preto você for, mais preto você é, entendeu? Então, assim, evidentemente, então, que as pessoas que sofrem mais racismo são as pessoas que têm a pele mais escura, ou que se chama de retinto, não é? Então, isso são coisas, isso é importante de se considerar, porque, por exemplo, quando você vê Brasil, você vê, não deu conta realmente de integrar o mais preto na sociedade. Quando eu digo mais preto, eu digo aquele que evidentemente é preto, segundo a lógica do Horaci Nogueira, entendeu? Porque, por exemplo, eu tenho um pai que é mulato, claro, e eu nunca vou esquecer uma vez a gente no mercado, e eu lembro de ir pegar alguma coisa numa prateleira e o cara chegar e agarrar minha mão, anos 90, Rio de Janeiro, né, aquela situação barra pesada, pegar minha mão e me enxotar. Aí meu pai viu aquela cena e ficou abismado, né? Falou, que isso, porra, não sei o quê. Falei, não, isso é pivete o cacete é meu filho, entende? Então, por exemplo, são coisas que acontecem muito. Agora, eu mesmo pergunto para o meu pai, você é preto? Ele não sabe o que é. Ele não sabe direito o que é, entendeu? A mestiçagem é um projeto, né? É um projeto mesmo, assim, não é que as pessoas foram se mestiçando, esse papo de que o português era mais miscível. Não, é um projeto a mestiçagem, então é para embranquecer. Muitas coisas conduziram a gente a um lugar muito importante hoje na sociedade brasileira. Por exemplo, a gente tem uma série de ações afirmativas, a gente tem cotas raciais, entendeu? Muito importante de se falar em cotas raciais por conta dessa situação de exclusão, quando a gente fala dos retintos, etc. e tal. Foi algo importantíssimo, contra o qual muitos intelectuais se insurgiram, entendeu? Como Antônio Risério, por exemplo, que acredita piamente num projeto brasileiro que seria algo que seria exemplar, algo que espelharia uma potência, que é esse projeto da mestiçagem mesmo, assumir o Brasil como país mestiço. Só que a mestiçagem não confere direitos.
A gente jamais teria chegado a cotas sociais, raciais, se a gente não tivesse um projeto realmente de afirmação, entende? Então isso foi muito importante. Para mim, o que acontece é o seguinte, o embranquecimento é sempre o olhar da estrutura sobre o indivíduo. Onde eu moro, no bairro onde eu moro em Perdizes, não tem um porteiro preto. Não tem um porteiro, não é que não tem gente preta aqui, mas não tem um porteiro preto, entendeu? Então isso é uma situação. Esse é o olhar da estrutura sobre a sociedade. Mas o enegrecimento, ele é uma máquina de guerra. Por isso que eu acho que a gente tem que abraçar esse papo de, não é preto o suficiente, não. A gente tem que abraçar porque o enegrecimento é uma máquina de guerra. Inclusive foi ele que levou a uma série de direitos, entendeu? Que a gente conquistou nos últimos anos. Então, para mim, as telas cartográficas com essa inversão, elas representam um pouco isso, sabe? Elas representam um projeto que faliu, que na verdade ninguém sabe direito onde o negro está, então você vê que os eixos nas telas são meio confusos, é tudo meio torto, né? E o projeto não deu certo, é mentira que o português foi um colonizador um pouco mais humano, você está entendendo? É mentira, ou homicível, ou essas coisas todas. Então, acho que o Arjan aborda isso aí com muita maestria, sabe? Mulato não é apenas sinal de trânsito, sinal de vida, branco com preto, preto com branco. Eu vim ver a exposição, né, para sacar o Omar Vitor Diop, artista senegalês. Ele fez uma série de autorretratos, né? E, se vocês sacarem legal, os autorretratos todos eles estão com alguma coisa, algum instrumento ligado ao futebol, né? Tipo uma luva, uma bola de futebol, um apito, um cartão vermelho e tal. E todos eles são figuras, todas essas figuras são figuras advindas do processo do colonialismo, né? Então, assim, são figuras que iam para fora, figuras que tinham oportunidade de estudar num contexto de colonização. Quando o inglês chegou na África, por exemplo, África do Sul, alguns países onde a Inglaterra teve, Gana e tal, quando eles chegaram, eles não chegaram dando tiro, bomba e dominando. Aliás, tem uma obra na outra sala que mostra isso claramente. Eram presentes. Como chegaram coisinhas de espelhinho, era uma série de maneiras de tentar. Quando rolou isso na China, por exemplo, tem um texto do Marshall Salles que é ótimo, que ele diz assim, chegou um entreposto do monarca inglês, foi até a China para vender os primeiros produtos da manufatura, da recém-indústria, foi no início da Revolução Industrial, né? E aí ele foi à China para vender para o imperador da China aqueles negócios, para presentear, para vender. E dizer, olha só, de onde vem isso, tem mais. Só que o imperador da China disse assim, não, eu vou tratar isso como relíquia, você deixa isso aí para mim, e isso está ótimo, eu não tenho nenhum interesse, né? Eu não tenho nenhum interesse nesses objetos, entendeu? Industriais, assim, deixa isso aí, é um presente que você veio trazer a mim. E logo depois a gente vê o que aconteceu, né? As guerras, a dominação indiana embaixo, as guerras na China. Aí na África foi a mesma coisa, não chegaram com tiro, porrada e bomba, a dominação tende a haver um esforço de sedução, né? Sempre, sacou? Então foi por isso que eles conseguiram penetrar, entendeu? E fizeram o que fizeram. Aí essa obra toda do Diop, ela mostra isso, sabe? Tipo, cara, o mesmo processo continua acontecendo, né? Em certa medida você vê. Agora são os jogadores de futebol que vão. Não são mais pessoas da elite africana, sei lá, que vão estudar em universidades europeias, etc. Não. Agora vão jogadores de futebol também, evidentemente vão, mas o que de fato... Os corpos que são importados, né, são corpos de atletas, sabe? Então essa obra para mim eu achei bem interessante. Acho que os retratos também são muito bem feitos, assim. Mulato, branco pra preto, preto pra branco. Essa obra também me chamou bastante atenção pela reconstituição de alguns objetos mesmo. Alguns são objetos originais, por exemplo, de tortura,
que eram usados para torturar, prender, amarrar. Alguns são, você vê aqui, ó, por exemplo, espelhos, torrão de açúcar, coisas que eles trocavam, né? Ganhavam isso, garrafas com, sei lá, cachaça, muito provavelmente. Então eu acho incrível que ela misturou muitas coisas aí, entendeu? Quer dizer, desde o processo de aproximação sedutora, que era um projeto maligno de colonização, né? Até o depois, né? O segundo passo, que são os instrumentos de tortura, né? Prender e derreter. Agora, o que é interessante notar também, em certa medida, é que, por exemplo, o pouco que a gente viu agora das obras, essa herança está presente, né? O tempo inteiro os artistas estão questionando, quer dizer, um passado abominável, entendeu? E uma tentativa de fugir disso. Agora, por exemplo, quando a gente vai na sala de música da Nigéria, que é mais embaixo, aí a gente não vê nenhuma relação com o passado, nenhuma tentativa de resgatar alguma coisa para colocar a luz do tempo presente. Não, é só o presente. Em certa medida, eu como artista, eu acho que essa é a coisa. Eu não acho que não se deva falar sobre um passado traumático, entendeu? Como quase todas as obras na exposição falam, entendeu? Eu não acho que seja o caso. Mas eu me prendo a um processo atual. Evidente, por exemplo, os artistas de música lá na sala da Nigéria, os caras estão fazendo música para hoje. Você está entendendo? Com as questões de hoje. O negócio está acontecendo agora. Hoje. Exatamente. Evidentemente que eles vão se reportar algum período em alguma coisa, a letra, vai aparecer alguma memória, entendeu? Indesejável, ou até desejável, mas isso não é o foco, entendeu? Como a gente viu em todas as obras. Todas as obras têm esse caráter retrospectivo. Quase todas elas, né? Então, assim, não é um pouco a minha. Chega de sofrimento. É isso que eu estou querendo dizer em relação a olhar as obras e ver, pô, são muito importantes, é de fato isso mesmo. Quer dizer, a gente precisa colocar essas coisas o tempo inteiro à luz, porque as coisas não melhoraram. Por isso que eu estava dizendo que o enegrecimento é uma máquina de guerra, por isso que eu estava dizendo que é isso mesmo, que a gente tem que é ele que confere direitos, entendeu? Mas, ao mesmo tempo também, eu não sei se é um lugar muito fácil também para um artista preto, entendeu? Se reportar o tempo inteiro a uma história que não está, se reporta também porque é uma história que isso não se resolveu. Isso é o Brasil, eu estava falando, não tem porteiro preto em Perdizes, entendeu? Não, porteiro. Então, assim, são essas questões. Mas eu não me prendo muito a isso, não. Fazendo minha música, eu não me prendo exatamente a isso, não. Eu estou pensando para frente, pensando nas desgraças atuais, né? Porque as desgraças atuais, evidentemente, são reflexos de um passado trágico, mas é um momento a partir do qual a gente pode intervir. Sinal de preto, sinal de branco. O Brasil não viu o óbvio. Mulato vive, mulato Essa obra aqui, por morre. exemplo, essa eu acho impressionante, essas fotografias. Eles mostram claramente. Essa é uma guerreira, né? Uma guerreira, claramente, ela tem ela tem um aspecto assim militar. É uma figura militar com cap, com a boina de militar, etc. Essa provavelmente deve ser uma rainha de uma tribo. E esse é um inglês chegando com os seus produtinhos. Aqui a gente pode ver melhor, ó, tá vendo? As garrafas, o bule, chá e conversando amistosamente, né? O terceiro já não tem mais ela, já não tem mais a guerreira, a militar, e foram escravizados para trabalhar, tá vendo? Estão com enxadas, com pá e tal, e é o processo aí, em 4 fotografias. Mas, mais uma vez, se reportando a um passado, né? Assim, eu sou músico, então, não que eu deva estar o tempo inteiro voltado para a música, mas é onde minha sensibilidade flui de uma maneira mais fácil, né?
era sobre os artistas, né? Sobre a curadoria. Eu não sei se esse alemão que fez a curadoria, se de fato o enfoque dele foi para que houvesse essa característica do retrospectivo, de olhar para trás, para a história, né? Se foi isso, porque as obras quase todas falam sobre isso, sabe? Sobre um passado traumático. Porque não é isso. Se você dá um Google em arte contemporânea africana, você vai ver que tem gente fazendo 1 milhão de coisas diferentes, que não necessariamente abordam isso. Eu fico pegando o fio assim, do curador. O que o cara pensou? Que eu vou botar uma porção de obra que é um pouco de tristeza. A única sala da alegria aqui é a sala lá de baixo, da música nigeriana atual. Entendeu? É a sala da potência. Isso é uma questão, né? E, bom, é uma questão também, se você pensar que, por exemplo, o preto brasileiro ele não é africano. Existe muito essa tendência em movimentos, né, em alguns movimentos, de africanização do preto. Isso aconteceu muito, vários pretos malês, acho que é nessa sala, não sei onde é, vários pretos malês, depois da Revolução, voltaram para a África. Gilberto Gil fez um documentário maravilhoso que tem o Silva, lá na Nigéria, né? A família Silva, que era uma família que tinha retornado, né? Depois da abolição. Muitos retornaram para sua pátria idílica e tal. Muitos ficaram, e os que ficaram mantendo tradições, por exemplo, candomblé é uma coisa original do Brasil, evidentemente com uma série de coisas, mas é originalmente brasileiro. Como a capoeira, como uma série de outras práticas, entendeu? Quer dizer, isso é atual, isso é potência, isso é força. Você entende o que eu estou querendo dizer? No Brasil teve isso de uma maneira incrível. O Risério, mais uma vez, voltando ao Risério, ele diz isso incrivelmente. Ele diz assim, nos Estados Unidos, os caras acabaram com tambor. Acabaram, não tem tambor, não tem batuque. Os caras foram criar bateria, porque acabaram com o batuque. Você acha que o preto americano, ele não tocava tambor? Tocava. Vieram quase dos mesmos lugares. A rota de escravidão era a mesma, entendeu? Então eles tocavam tambor. Mas aí os brancos americanos proibiram de tocar tambor. Não, vocês não tocam tambor. No Brasil, não. Não deixa o tambor. Olha como é que deu duas músicas muito diferentes. Pega o desenvolvimento da música americana e o desenvolvimento da música brasileira no século XX. É impressionante, né? São duas grandes músicas. Evidentemente ligado a essa gênese negra, né? A música do século XX toda está ligada a essa gênese negra. Agora, o ouvido, né? Agora, o olhar, aí é uma coisa mais complexa, né? Quando eu digo música, eu digo a música popular. E o Charlie Parker diz isso. Embora ele diga que ouviu muito, que o grande compositor para ele, o cara que ele mais admirava é o Stravinsky, ele dizia que assim, evidentemente ele dizia assim, sem o Stravinsky talvez eu não tivesse desenvolvido o bebop. Por uma série de questões da sensibilidade, não porque a música seja igual. Mas se você pega uma peça como a Sagração da Primavera, você vê que tem umas coisas ali muito diferentes, assim, por exemplo, a coisa rítmica, a força e como essa coisa rítmica se impõe, diferentemente da tradição alemã, que é uma tradição melódica. Mesmo os compositores todos alemães, Mahler, do século XX mesmo, do século XX, não Mahler, mas a Escola de Viena, todos eles, tudo é melodia. Schoenberg, Stockhausen que vai por outro lado, mas é isso. E outros, aí tem essa escola rítmica que tem Varese também, não sei o quê. E o Parker falava isso, como isso era importante, como isso foi importante para a música dele. É claro que são fluxos, todos são fluxos, não é? A gente está falando lá, aquela obra estava falando, os fluxos migratórios. Aqui já está falando de outra história. Tem aquele livro lá do Muniz Sodré, como é que chama mesmo? Alegria na Goa, esqueci o nome do livro, cara, agora. Sensibilidade na Goa, alguma coisa assim. E ele vai falar justamente dessa alegria do brasileiro, como ela está ligada à africanidade, né? E não é uma tentativa de criar estereótipos, não. O Sheikh Anta Diop, que é um grande pesquisador egiptólogo, ele é um polímata, é um cara sábio em milhões de áreas. Ele, inclusive, ele é arqueólogo e ele foi responsável por destruir um mito de um Egito branco. Ele foi responsável.
Sheikh Anta Diop. Se vocês não conhecem, procurem saber, porque esse é um grande cara. Ele destruiu o mito de que o Egito era branco. Havia um mito de que o Egito era branco, como o Jesus Cristo. O Jesus Cristo branco, né? Sei lá, do Michelangelo, sei lá, aquela imagem do Jesus Cristo branco. Mas existe essa história. Quer dizer, esses mitos vão... Olha só que coisa fascinante. Beethoven era preto. Beethoven era mestiço. Era filhos de escravos na Martinica. Na Martinica não, na Guiana. Colônia holandesa, foi para a Alemanha, não sei o quê, estudar. Enfim, alguém notou que aquele menino tinha uma coisa especial e alguém levou ele para fora e tal, e virou o que virou, entendeu? Só que nunca foi retratado como tal. Existe esse apagamento, sabe? O próprio Machado de Assis e tal. Enfim, e outros. Porque o fluxo migratório vem de baixo, vem da África subsaariana e vai subindo. E chegam naquela região. E ali se estabelece. Agora, a mistura, ela sempre houve. Sempre houve uma mistura de raças, entendeu? Isso é não dá para dizer que isso não houve, né? Duas coisas muito importantes aqui no Brasil é a força do enegrecimento, entendeu? A coisa do lugar de fala, por exemplo, é um negócio que às vezes me incomoda, porque é como se você não pudesse fluir um devir alheio, né? Tipo assim, é claro que em vários momentos a gente tem que estar muito atento a isso, né? Mas é importante também que a gente não se deixe, sei lá, sabe, não se deixe enfraquecer ou não deixe que a coisa que é maior se enfraqueça por conta dessas tendências. Ah, eu falo aqui só eu posso falar, aqui só eu posso falar, aqui. São coisas que eu acho complexas, entendeu? Bom, esse é o lugar que eu acho mais potente e que eu estava dizendo para vocês que é o único que parece não remontar a uma história, entendeu? E é o próprio fluxo das coisas acontecendo agora mesmo lá. Então, vale a pena sacar. Tem que botar... O som que a gente está ouvindo no ambiente é o som das ruas, de Lagos. E aqui é a sala, aquilo que eu estava falando com vocês, cara. Aqui, para mim, é a sala... É o agora, né? É o agora, bicho. Aqui não tem... É agora. A gente está vivendo agora, a gente está criando agora. Opa, tudo bem? E é isso que a gente tem que fazer. Isso eu acho... a sala, para mim, essa sala é potente. A gente precisa olhar para a experiência brasileira e conseguir extrair da experiência brasileira alguma coisa que seja realmente potente. Porque, imagina só, a experiência brasileira nunca vai ser a experiência africana. De nenhum dos países, entendeu? A gente é um país, caralho, um país misturado, complexo. Evidentemente que o negro, nesse processo de complicação, vamos dizer assim, da sociedade brasileira, né? Raça, europeu, português, francês, depois vem italiano, depois vem japonês. O negro foi escanteado. Isso é um fato. É um fato que tem a questão do tom da pele mesmo incidir com mais força sobre uma pessoa ou outra. Quanto mais clara a pessoa, menos sujeito a confusões ela está. Quanto mais escura, mais sujeito a coisa. Isso existe, mas a experiência brasileira, eu acho que a gente precisa chegar numa mistura de Antônio Risério com Abdias do Nascimento. É isso. Essa experiência brasileira, para mim, é chegar num lugar em que a gente dê conta de entender que não é porque somos mestiços que não devemos enegrecer. Mulato não é apenas sinal de trânsito, sinal de vida branco com